O processo de reassentamento das populações para dar lugar a diferentes projetos de desenvolvimento em Moçambique ainda impõe desafios importantes às populações envolvidas, visto que nem sempre são satisfeitas as condições que lhes são propostas na fase das negociações, acabando por frustrar as expectativas dos reassentados. As mulheres têm sido a parte mais afetada nos processos de reassentamento por serem estas a ser o esteio da atividade produtiva. No entanto, estas geralmente são excluídas nas consultas públicas que antecedem os processos de reassentamento, não lhes dando oportunidade para tomarem decisões, o que fragiliza em medida considerável a possibilidade de consolidar a estabilidade económica e social dos reassentados. Um dos projetos que nos últimos anos tem feito o reassentamento das comunidades é o da criação e consolidação da área transfronteiriça do Grande Limpopo pelos reassentados das comunidades residentes na zona de potencial turístico do Parque Nacional do Limpopo, PNL, assim como nas concessões privadas que compõem o Greater Libombe Conservance, área GLCA, nos distritos de Magude, Moamba e Massingir. No posto administrativo de Mapulanguene, em Magude, foram reassentadas 183 famílias para dar lugar ao projeto da GLCA nas concessões de Mazitonto, Monzo e Twin City. Enquanto que em Massingir foram reassentadas 486 de 3 aldeias que se encontravam no interior do Parque Nacional do Limpopo. Estes reassentamentos são uma oportunidade para o desenvolvimento socioeconómico das comunidades reassentadas. No entanto, os seus impactos positivos ou negativos têm mostrado diferenças nas comunidades. Acesso à água. A água é um bem vital para os seres vivos. Em todos os reassentamentos de Magude e Massingir, a questão de garantia de disponibilidade e acesso à água é uma das principais preocupações que os membros das comunidades apresentam no ato de negociação do pacote de compensação do reassentamento. No entanto, por negligência ou dificuldades, a solução para esta preocupação está aquém do desejado. A falta de água preocupa mais as mulheres, grupo que, além de ser responsável pela maior parte das tarefas domésticas e do cultivo da terra, tem a responsabilidade de buscar água para o consumo familiar. Iphuza ni swiharhi mati lawa nkarhi wun'we ma pfaliwa ka haleni ma pfuriwa hala ku nwa swiharhi haleni ku hava mati swiharhi leswi a hi hanyisa swona khale lomu hi taka hi ko noma hi taka hi kona hi zanga hi hanyisa swo so nkinga ya inkomati emati amakovo. A insuficiência de água é um problema que se estende pela comunidade de Kumane, no posto administrativo de Mapulanguene, onde o projeto Safari Monzo reassentou 16 famílias. Loko hi sungule akwini va kombela tindhawu hi le na maphurojete ku ve ni switshembisi leswi swi nga tsakisa xitshungu kambe hi ku famba ka nkarhi a switshembisi leswi a swi endlekanga. Hambi hi matirheleni ya mati va tshembisile leswaku mati mi ta ma kuma kambe ku fika nkarhi mati ma nga ha kumeki. Ko swi tele leswi hi kombele swona swi tele ni vanghani va hina swi tele leswi hi kombele swona loko hi kombele mati hi kombela masosi ya sawu hi kombela swi tele hi kombela swibedhlele a va hi nyikanga.
A situação no distrito de Masingir, província de Gaza dos reassentados do PNL, não é muito diferente da realidade dos reassentados do GLCA em relação ao acesso da água, onde todas as fontes construídas funcionam de forma deficitária, não garantindo o acesso da água a todo o tempo, o que obriga as mulheres a percorrerem grandes distâncias à procura do precioso líquido, mesmo sem qualidade para o consumo. Vate mati lembelele mati alunga kodwa inkama vati alanga ukuthi swi ta lunga a ku ni nchumu vanhu vo ya ntswanyeni leswi nga na nyina mpfula u nga na mpfula va famba a 7 kilometer va landza mati ku ve leyi sukaka kona mati ni kilometer a yi nga zi yi endla o famba kwala na kwala munhu a ya kuma mati se i swilo swa ku hi tikela hi nkarhi. Ao desenvolvimento, sentido particularmente pela mulher, é a longa distância que as comunidades têm de percorrer para chegar aos campos agrícolas, o que acaba por reduzir o seu potencial produtivo. Com 165 famílias reassentadas, a comunidade de Makavene, distrito de Masingir, em Gaza, é um dos exemplos mais expressivos desse fenômeno. Mara a parque nga ikipeta eveka ko i atikeliwa swinene tiko leri ku na ndlala, tiko leri a ku na mati, a tiko leri na ka makanya ku va. No local, muitos equipamentos agrícolas, incluindo os mecânicos, como motobombas, permanecem ociosos. Mashamba malungisiwile kusukela 2014 kuta fikela swoswi a ku se regiwa motobomba ma kona haleni ma lo tshama na tiphayiphi tin'wana ti le kona hi nkarhi wun'wana ti tlhe ti tshovekela tifa leswi ku xaviwe tin'wana na swoswi hi le ku tindzeleni leswaku a fanele hi kota ku ve ni dayisela manjhe a ku ni nchumu lexi hi xi vonaki se hi mhaka leyi ya hi vava hikwalaho ka ku a lomu hi sukaka kona a hi tshame kahle. Em Nangane, a única comunidade onde existe um sistema de regadio, a população reclama o fato deste não ser suficiente. Nos anos de seca, os membros da comunidade são obrigados a percorrer mais de 30 quilómetros à procura de terras úmidas. De Nangane, Angoje, o que tem ditado a separação das famílias pelo fato de ter que permanecer na machamba por mais de uma semana. Loko itava irurisuetela lani fikiwe nikiwa masimu ya kuringana gitari gata tajawa na tajawa alene amuno arima kuma wan'wa wa ri na 10 gitari ma12 ma5 gitari leswi a hi tirhisa xiswala ka yena manjhe la xiboho xi tirhi boheka ku nikiwa gitari. Já em Magude sobrepõe-se outra questão. Conflito homem-fauna bravia, com impacto negativo também na produção alimentar. Se vai xaxela masimo hala va ku hi laha hi nga ta rimaka va tlhava biya ndarala lomu hi rimaka kona mara wo rimela ku lava ku kuma nchumu kama lowu mavele ma wu faka loko mpfula yina tindlopfu ta nghena. A perda da capacidade de produção agrícola nos pontos de reassentamento, sobretudo no distrito de Masingir, é bem conhecida e descrita pelos SEDES. Com o reassentamento, ficaram de alguma forma distantes dos rios e não tem outra alternativa senão esperar pela chuva, fora o fato de não terem, mesmo que chova, não têm extensas áreas para fazer a agricultura. O próprio PNL, no pacote de compensação, prometia às comunidades áreas do regadio, onde elas pudessem produzir a toda altura com o regadio, mas esses regadios ainda não foram estabelecidos. Até então foram reassentadas 3 comunidades. Das 3 comunidades, apenas uma comunidade, a primeira, que foi reassentada em 2008, é que tem um sistema de regadio.
Acesso à lenha. O acesso aos recursos florestais para construção e lenha tem sido cada vez mais preocupante para as comunidades, pelo fato destes se tornarem escassos sem a qualidade desejada. Em Massingir, o fato é confirmado pela colaboradora do SEDES, Nelly Maria Helena Zandamela. São longas distâncias que elas percorrem para a procura da lenha, o que não acontecia no parque onde eles viviam. Aqui fora é muito difícil, é distante. Dando um exemplo, mesmo quando for para algum treinamento de processamento de algum produto, ou de algum produto tipo jam de canhu, por exemplo, para a busca da lenha, elas têm que se dividir, cada uma para o seu canto, que é para poderem apanhar uma boa quantidade. Acesso aos serviços básicos. Em relação à educação, há relativamente menos preocupação, quer do distrito de Magude, quer em Massingir. Os projetos conseguiram erguer escolas melhoradas, com exceção da comunidade de Nanguene. Mas, infelizmente, são de nível primário, pois que prevalece a dificuldade de progredir para o nível básico, o que de certa forma concorre para a promoção de analfabetismo progressivo. Bem, essa escola trouxe maior desenvolvimento no que diz respeito ao ensino das crianças, porque antigamente eles percorriam uma distância para ter onde apanhar o ensino. Ia para uma Planguene, mas essa escola trouxe um desenvolvimento e um maior contributo naquilo que diz o ensino das crianças. Mas a comunidade de Nanguene não goza da mesma sorte. Basta olhar para o estado desta sala de aula. Na escola vana va hina hambi ku na timpfula va ya exikolweni hi tlhela hina tiyindlu ta vateacher a hi yo ti yakela hi mavoko ya hina a va nga sogoli vateacher va ri na ka ku tlela a sweswi laha hi nga kona a hi na xikolo xikolo lexiya xi tirhaku laha sweswi ku na ku mpfula vatsongwani vo tshama se titwa hi ri ku hluphekeni swinene. Relativamente aos serviços de saúde, só 2 comunidades de GLCA beneficiaram de melhorias. Na comunidade de Captini foi construído um centro de saúde de raiz, enquanto em Mapulanguene sede foi ampliado o centro de saúde. Chile kukhale a hi nga na xibedhlele a hi nga na xikola kusuhi xibedhlele a hi suka laha hi ya ka Phajana mara hi nkomati hi yakelile xibedhlele nkomati hi yakelile xikolo vatsongwana va funda. Já em relação aos serviços de saúde, as comunidades não gozam da mesma sorte. Na maior parte dos casos, comunidades são desafiadas a percorrerem longas distâncias, com todos os riscos associados, tais como óbitos durante o percurso, quer de doentes, quer de recém-nascidos. Vatsongwana sweswi loko a khoma hi mandlati para ku ni famba na yena ni ya fika xibedhlele swi ngo endleka fika endleleni a ni felile se hi kombela timhaka ta ku hi kombela xibedhlele ngopfungopfu lexi hi hluphaka exibedhlele a xibedhlele futhi loko hi lava ku bubula i kule ngopfu xibedhlele hi bubula endleleni swa swi nga fambi kahle hi a dorobeni i kule a xibedhlele a va hi tekelanga loko a ku na xi hambaka a swibedhlele leswi va nga hi xisa hi swihulu a swi kona se hi karhi ha khale hambi leswi ku vatsongwana va hlupheka hambi hina va tsatsa ha hlupheka loko vabya u na lexi nga ta xi hamba i pari ekaya ka vakurha lexi movha ya vanghana a tiko ra hina hi tshame kahle xin'wana na xin'wana a hi xi kumi hi ri kaya ka hina se swi sungule ku hluphekeni. Em Magude, a comunidade de Kumane passa por problemas similares. Sweka usweti a swi yanga ka ku hluvuka loko a swi yaka ku hluvuka a swi ta tincinca swi ti komba leswaku hi fanele ku hi ku yini loko xibedhlele u fambe minenge ha vabya hi khipiwile sweswi mati hi makumi u fambe ku phuza mati ya ku xixiteli hi tindlopfu a ni voni ku cinca nchumu nga ka swi yantswa sweswiya.
A readaptação no local de reassentamento é geralmente marcada por uma profunda alteração no modo de vida das populações. A experiência mostra que, muitas vezes, as dificuldades que a mulher encontra nos locais de reassentamento não estão isoladas da sua exclusão nos processos de tomada de decisão. Não obstante o papel determinante que assume no cultivo da terra e do sustento familiar. Loko va tata inkomati va ta sungula a ku veni va lava tiko leri a swi tivanga hi vanhu vanyingi vanhu va ku tala va ye va swi tiva na ku ve se swi pfumelelekile swa ku tiko inkomati ya teka hi tive ku ya hlamula hi yanga hi ya hlamula ku hlamule vavanuna hi vo vavanuna va nga va varhangeli va swoho va xinavana va ku yini mara swa ku va xinavana ku ka tirheka yini a hi swi tivanga. Ni sweswi hi le posto a hi fambela vavasati no nkarhi lowu loko va vitaniwa va ta va hlamula vavasati kambe va amukeliwa. Poucas vezes. Para Nelly Maria Helena Zandamela, admite que a exclusão feminina é fomentada pelos hábitos e costumes locais. Por causa de costumes e usos aqui de casa, a mulher é muito submissa. Nem que ela dê uma opinião, quem sempre dá a última palavra são os homens. Ainda que ela tenha alguma opinião, por saber que ela não deve, não pode fazer parecer que ela sabe mais, ou se ela tem uma opinião valiosa, ela se sente acanhada. Mas as autoridades contradizem este posicionamento. As mulheres participaram na tomada de decisões. Basta dizer que aqui em Maputo, se não em Moçambique todo, nós temos mais cidadãos do sexo feminino do que do sexo masculino. Portanto, isso só demonstra que as mulheres devem ser envolvidas na tomada de decisões. A parte disso, nós temos em Mapolongé mulheres dinâmicas que estão em associações, são líderes comunitários que participam, discutem e têm dado a sua opinião sobre aquilo que deve ser feito. Nos nossos comitês, em todos os órgãos que nós criamos a nível da base, estão lá as mulheres. E nós, em algum momento, não medimos esforço quando é para integrar uma mulher no órgão a nível da base. As mulheres estiveram desde o princípio na negociação com a Twin City, neste processo de reassentamento, estiveram lá a negociar e tem um dado muito referente de umas duas famílias em que decorou este processo quando os maridos não estavam lá, mas as mulheres conseguiram negociar com o projeto. O marido estava na cadeia, eles negociaram e o projeto conseguiu legitimizar. Construíram duas casas, cada uma, ali na mesma casa são duas mulheres do mesmo homem. As mulheres são ouvidas, as mulheres são compreendidas, porque quando olhamos membros do Conselho Consultivo, Conselho de Escolas, existem lá as mulheres e elas também conseguem dizer algo que é validado pelos homens. Em alguns casos, há contradição entre homens e mulheres quanto à participação feminina na tomada de decisões. Ou seja, os homens não admitem excluir as suas companheiras. Vavasati na vavanuna swi leswaku a va veke swi va veka ntlhanu hala va veka ntlhanu hala vavasati na va ni marito lawo ma nga va ma amukeliwa hi tiko swa ku swilo leswi tinge e project va yi ri kona a va yaleliwanga ku va veka marito ya vona ma amukeliwile leswi va khuluma swona va ko vavasati lava tirhaka ende yi endle ku leswi a yi fanele yi qache yi thole ka kapteni manje a ku endlanga ka swona yi tekeni miganga leya yin'wanyana leswaku hinkwenu hi kumeka hi va hi tirha hi ta hlulandlala a rito ri ve kona hi ku ve ni ku tlhangana ku twaniwa ku ve ni ku amukeriwa project leyi se rito va ve na rona se switandzhaku swa ku ve ni ku holoviwa swi nge endleki mi lulamisa ku nga na leswi onakaka nkama wolowo hlayaka lava a va sayina ku sayina vavanuna na vavasati swi nga va swi twisisile ka hinkwaswo. Em muitos casos bem-sucedidos, as comunidades pedem assistência dos projetos na manutenção das infraestruturas criadas no sentido de assegurar a sua durabilidade. A kampani
lexi a ni navela xo I ku hi twisisana na yona loko ku onhaka swilo leswi nga hi endlela khampani a yi tlheli yi ta tlhela hi lunghisela swilo swa hina ku se swi onhakile. Para o SEDES, Massingir precisa de mudanças que possam atribuir e ampliar espaço de intervenção da mulher na tomada de decisões, uma forma que considera infalível nos esforços de aceleração do desenvolvimento local. Elas precisam ser dadas oportunidades de poderem participar em vários fóruns onde se discute assuntos ligados às próprias comunidades e elas serem encorajadas a opinar, a dizer aquilo que elas acham que pode contribuir para o bem da família, uma vez que a família depende das mulheres. A Justa Paz diz que as mulheres não foram consultadas no processo de reassentamento de Massingir. Nós, como Justa Paz, o nosso foco de trabalho é a transformação de conflitos. Então, se nós encontrarmos no processo de reassentamento aspectos positivos e negativos, significa que há lá conflitos. E esses conflitos nós sabemos qual é a origem. É a forma como o processo de reassentamento é feito. Então, se a mulher participasse com mais vivacidade, se calhar aí nós poderíamos encontrar um meio termo, teríamos solução, porque aquilo que a mulher iria dizer, ela ia dizer que eu preciso de uma maternidade. Se ela estivesse, por exemplo, no processo da negociação do pacote de reassentamento, havia de dizer que eu preciso de uma maternidade, haveria de dizer que eu preciso de um poço para tirar água, iria dizer que eu preciso de uma porção de terra um pouco mais ampla para eu poder produzir, porque essas tarefas todas, tarefas domésticas, que querendo ou não, ainda são relegadas à mulher aqui no nosso país, sobretudo nas zonas rurais, como é o caso. Então, o que nós apelamos como Justa Paz é que haja a melhor negociação, é que se respeitem as normas, se respeitem as leis, porque nós temos leis e bem estruturadas, formuladas no nosso país sobre a situação de desenvolvimento / reassentamentos. Perante os desafios enfrentados pela população reassentada, o SEDES lança um apelo ao Parque Nacional do Limpopo, no sentido de acelerar o processo de reassentamento. Muitos desafios que as mulheres vão tendo no processo de reassentamento é justamente por causa do próprio parque demorar com o processo de reassentamento. O reassento as pessoas, faltam as compensações, conclusão dos regadios. Então, se o parque conseguisse, assim que reassentasse uma comunidade, fizesse todo o pacote completo, eu acho que isso haveria de melhorar muita coisa na vida das próprias comunidades. Justa Paz apela que se respeitem as leis. No caso de Magude, as mulheres, vemos que o projeto que está lá instalado, que é o privado, as mulheres de alguma forma foram consultadas. Daí que o processo de reassentamento naquelas comunidades é um pouco melhor comparado ao de Massingir, no âmbito do Parque Nacional do Limpopo. As comunidades que até então foram reassentadas em Massingir, vemos que as mulheres não participaram na tomada de decisão na época quando se fez as negociações. O que acontece é aqueles conflitos que a gente começa a ver nas zonas dos reassentamentos. As mulheres não têm água, por exemplo, perto. As mulheres, as suas machambas não estão perto, ou se estão perto são muito poucas, são pequenas em termos de extensão, e não é possível prover alimentos em porções de terras muito ínfimas. Mas um olhar profundo sobre o impacto dos reassentamentos na vida das comunidades sugere alguns aspectos positivos e dignos de realce. Em termos de identidade, não ferimos nada, porque os hábitos e costumes continuam, o monumento ao Maliguana Costa ainda continua e nós conseguimos falar com o parceiro no sentido de, além das compensações, poder cumprir com um plano de responsabilidade social. Em Cabtim, mulheres revelam gratidão ao projeto ecoturístico de Masi Tonto, empreendimento da sul-africana Tongat Halet, por empregar a população nesta instância hoteleira. Mas Tonta nga fika lá Cabtim, igual disseram só que chonga quatira, nga tiri, embe maguda, nga kuvona, mas isso afamba, maguda, conta que chavela chikavu kampulaini.
Entre agradecimentos e lamentações, a triste realidade dos reassentamentos coloca questões que necessitam de esclarecimento urgente sobre o papel do Estado na defesa dos direitos e interesses dos cidadãos, bem como na regulamentação e fiscalização dos reassentamentos.